Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da derrota do Boulos em São Paulo sob um ponto de vista da questão financeira, né? O Boulos perdeu em São Paulo, mas o que mais chamou a atenção foi que ele perdeu basicamente com o mesmo número de eleitores votando e a mesma porcentagem dos votos, né? Teve alguma diferença. Em termos percentuais, foi até menos que ele teve esse ano em relação a 2020. Em termos absolutos de número de votos, foi um pouquinho a mais. É basicamente a mesma coisa, né? E as condições eram muito diferentes, né? 2020 ele não tinha dinheiro, ele não tinha apoio de ninguém, ele foi sozinho e conseguiu 40% dos votos. Agora, com muito apoio, com o PT ajudando, com os artistas, com a classe artística, com dinheiro pra caramba, 80 milhões, conseguiu os mesmos 40% dos votos. O que que tem aqui? É o Boulos que é um candidato ruim mesmo, que bateu na rejeição dele? Ou será que dinheiro já não está fazendo tanta diferença, apoio do Executivo Federal não está fazendo tanta diferença? Vamos analisar esse aspecto aqui, essa derrota do Boulos, que sem dúvida alguma traz algumas informações interessantes até pra gente, tá? Essa notícia foi sugerida por Bom dia, boa tarde, boa noite, votei por picanha no prato e levei pica no rabo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a derrota do Boulos, né, e a vitória do Nunes não era surpresa para ninguém. Esse era o resultado mais esperado desde janeiro desse ano, todas as pesquisas indicavam isso. Em nenhum momento de todo o ciclo eleitoral houve qualquer questionamento nisso. Eu sei, teve lá o fenômeno do Marçal, do Datena, não sei o que lá, que chegaram, tumultuaram o processo todo, mas todas as pesquisas sempre apontavam segundo turno entre Nunes e Boulos, e o Nunes ganhando do Boulos no segundo turno, né? E foi o que aconteceu. Então a gente sabia que era o resultado mais provável. Isso mostra o acerto do Bolsonaro de ter fechado com o Nunes, porque se lançasse candidato próprio, provavelmente teria o mesmo destino do Marçal, né? Poderia até fazer uma quantidade grande de votos, mas não passaria para o segundo turno, e se passasse para o segundo turno, arriscava perder para qualquer pessoa que fosse para o segundo turno. Aliás, arriscava até perder para o Boulos, que seria muito pior, né? Mas enfim, de qualquer forma, apesar desse resultado ser totalmente normalizado, um resultado totalmente esperado, a grande questão foi essa: o Boulos não apenas perdeu, como todo mundo esperava, mas perdeu com a mesma situação de 2020, né? Em 2020, vamos lembrar, o governador de São Paulo era o Dória, o presidente do Brasil era o Bolsonaro. Portanto, não tinha governo estadual apoiando ele, não tinha governo federal apoiando ele, a esquerda estava dividida, porque lembra, o PT teve candidato na eleição de 2020, né? Não passou para o segundo turno, mas teve candidato e coisa e tal, e ele fez 40% dos votos, fez um pouco mais aqui, fez 40,65 dos votos válidos em 2020, teve 40,62% dos votos em 2020 e agora teve 40,65% dos votos. Teve um pouquinho mais percentualmente, uma diferença de 155 mil votos, ou seja, praticamente a mesma coisa. O Boulos não fez diferença nenhuma, né? Sendo que agora ele tem o apoio do governo federal. Tudo bem que o governo do estado continua na oposição, né? Oposição ao Boulos, né? Com o Tarcísio, mas o Boulos tem a ajuda do governo federal e teve muito dinheiro. O PT apoiou o Boulos, e apoiou com vontade. Foi 80 milhões de reais que o Boulos teve para torrar na campanha dele. E, no entanto, não conseguiu nem um votozinho. Mas quer dizer, conseguiu 155 votos, mas isso aí é na flutuação, ou seja, praticamente o resultado é o mesmo, né? Bom, e por que foi esse resultado? Tem algumas teorias dizendo isso daí, né? Aqui, ó, mesmo com o apoio de Boulos e 81 milhões do fundo eleitoral, que foi com o apoio do PSOL e com do PT também, né? Teve muito mais fundo eleitoral e não saiu do lugar, né? Perdeu na maior parte das zonas eleitorais, parece que só 3 zonas eleitorais que ele ganhou, muito pouca coisa. E aí que fica a questão, o que houve nesse caso, né? Tem duas vertentes principais de explicação para isso daí, né? A primeira vertente principal de explicação é que o Boulos é um mau candidato mesmo. Embora do ponto de vista da esquerda ele pareça uma pessoa muito bacana, o pessoal da esquerda gosta muito dele, o fato é que o eleitor médio de São Paulo, e lembra, a gente tem que sempre lembrar dessa coisa, tá? Porque esse tipo de problema também acontece com a direita, tá? A direita também tem essa visão de ter os candidatos preferidos da direita. A gente adoraria um cara totalmente à direita, o cara radical e não sei o que lá, mas tem que lembrar que os votos da direita vão só até um determinado ponto. Esse candidato tem que conquistar também votos do centro, tem que ser alguém que pegue votos do centro. Então, assim,
o mesmo problema que a esquerda teve com o Boulos, né? O Boulos é o candidato lindo para a esquerda. Todo mundo da esquerda acha o Boulos lindo. Não, mentira, esse negócio de invadir casa, mentira. Mas não adianta. O Boulos tem uma visão no eleitorado médio, né? Que é muito ruim, uma rejeição muito grande ao Boulos que impede que ele vá adiante, né? E isso é o que eu citei para vocês. Eu falei desde o início. O Boulos é um candidato ruim para a esquerda, né? E o outro caminho da explicação, uma outra possibilidade da explicação, é que no final das contas os apoios que o Boulos teve nesse meio tempo também não foram apoios tão significativos, ou seja, o Lula realmente ajudou o Boulos? É aquilo que eu falo para vocês, o pessoal tem essa ideia de que o Lula ganhou a eleição de 2022, eu discordo. O não Bolsonaro ganhou a eleição de 2022. O Lula continua sendo odiado, como já é odiado há muito tempo aqui no Brasil. Ninguém gosta do Lula, é um pinguço corrupto, todo mundo sabe que o cara é um idiota. A questão é, teve um grupo de pessoas em São Paulo que votou no Lula para tirar Bolsonaro. Só isso. É isso que aconteceu. Então, aquela ideia de que o Lula é um líder muito popular, que o Lula voltou, né? Voltamos, a esquerda votou. Esquece isso. Isso é uma ilusão da esquerda. Não, a esquerda não voltou, o Lula não voltou. O que está lá é um cadáver natimorto, um cadáver já, um zumbi que já morreu e não percebeu ainda politicamente, lógico, né? Do ponto de vista político. Então, essa é a visão. O Lula não voltou coisa nenhuma. O apoio do Lula pro Boulos foi risível. Se teve algum, se não foi até pior, tá? Se o Lula não tirou votos do Boulos no final das contas. Então, isso, eu também acho isso, tá? Eu acho que isso aí tem esse fator também. Agora, o outro aspecto é 81 milhões de dólares, ou, desculpa, de reais, 81 milhões de reais. Caramba, é muito dinheiro, cara. É impressionante como é que esse dinheiro todo não fez diferença em São Paulo. E aí que eu falo para vocês, né? Porque por mais que o cara seja um candidato ruim, por mais que ele tenha rejeição alta, por mais que ele tenha um monte de coisa, cara, dinheiro faz diferença em campanha, tá? Tu pode achar que não faz. Eu sei que para você não faz diferença, porque você pensa assim, não, eu sou um cara político, eu vou votar na direita, eu não vou mudar meu voto. O que esse pessoal faz com dinheiro e coisa e tal? Mas é aquilo que eu lembro vocês sempre, né? Nós aqui não somos os eleitores típicos, né? A gente é o pessoal interessado em política, o pessoal que entende do assunto, que procura saber, que corre atrás de entender a coisa. O eleitor típico, uma grande parcela do eleitorado típico, não está nem aí para política, está preocupado com o jogo do Corinthians, com um time de futebol, com Big Brother Brasil, A Fazenda, sei lá qual reality show que está passando, está preocupado com a novela da Globo, com o dorama coreano, não sei o que lá. Enfim, os caras não estão preocupados com política, né? Essa parcela do eleitorado não está preocupada com política. E é justamente nessa parcela que o dinheiro faz diferença. Por quê? Porque aí você consegue fazer propaganda, consegue mudar o voto desse pessoal, consegue montar uma estrutura grande de apoio com os cabos eleitorais. Eu sempre ressalto isso. Cabo eleitoral é uma coisa que faz muita diferença em campanha. Esse pessoal que não está interessado em política, a melhor maneira de você atingir eles é chegar com um vizinho que fala com o cara, e aí fulano, beleza, vamos votar no Beltrano? Não, o Beltrano é melhor, fulano é nazista, não sei o que lá, enfim, fala uma besteira que seja, por mais que não tenha nenhuma argumentação muito forte em cima disso, né, o cabo eleitoral é importante. E aí que eu tenho esse grande problema que eu vejo nesse negócio, né? Que o Boulos tem uma rejeição muito grande, todo mundo esperava que o Boulos tivesse uma rejeição muito grande mesmo. Ele bateu no teto dele. O pessoal que não gosta do Boulos, ele não consegue crescer mais do que isso. Ok, concordo. O Lula não foi ajuda nenhuma para o Boulos, então eu concordo, o Lula não foi ajuda nenhuma para o Boulos. O Lula, ao pior, pode ter tirado o voto do Boulos no final das contas. Agora, como que 81 milhões de reais foram usados pelo Boulos e não deu diferença nessa eleição? E é isso que não entra na minha cabeça. Tinha que ter dado diferença. Isso faz diferença em eleição. Você dá dinheiro para cabo eleitoral, você mobiliza a sua base, você faz um monte de coisa, isso faz diferença. Pode ser que, eu acho que mesmo com isso tudo, o Boulos não ganharia a eleição, tá? Mas faria diferença, ele conseguiria avançar mais do que ele foi em 2020. E aí que a minha dúvida para isso daqui é, para onde é que foi esse dinheiro? Porque a outra possibilidade dessa história é que, na verdade, esse dinheiro acabou sendo, você sabe, né? O governo do Lula é o governo para ajudar os cupincha, né? E não era só os cupincha do PT que estavam com pouca grana, né? Tem os cupincha do PSOL também, que também estão meio que na seca, sem dinheiro depois que o Bolsonaro entrou no poder, né? E
você sabe que é muito fácil você desviar dinheiro de campanha, né? Assim, não estou dizendo que seja impossível de perceber e coisa e tal, mas, por exemplo, você contrata uma gráfica para fazer 5 milhões de santinhos do Boulos e paga lá uma grana para a gráfica fazer aquilo, a gráfica entrega 3 caixas para você de santinho, com um pouquinho santinho, e o dinheiro depois ela paga a parte e devolve para você o dinheiro por baixo dos panos, entrega para laranja, coisa e tal. Esse tipo de coisa é muito fácil desviar dinheiro de campanha. O fundão eleitoral é muito fácil de roubar. Eu não sei o que aconteceu, tá? Porque, para mim, essa é a grande dúvida. De novo, o Boulos tem uma rejeição alta? Tem uma rejeição alta. Concordo que isso atrapalhou ele. O Lula fez diferença? O Lula não fez diferença, não faria... Os artistas da Rouanet fazendo, apoiando o Boulos e coisa. Isso não faz diferença, cara. Esses caras estão tão queimados que não fazem diferença mais aqui na política brasileira. Felizmente. Felizmente. Agora, o dinheiro tinha que fazer diferença. O dinheiro não ter feito diferença, isso está na minha cabeça aqui. Onde que foi parar esses 81 milhões de reais, né? Eu tenho suspeita que se der uma investigada boa nesse negócio, acha coisa errada aí, tá? Mas não sei. Pode ser também, tem gente falando, né, que dinheiro já não faz mais tanta diferença em eleição. E eu discordo disso, tá? Dinheiro faz diferença sim. Você tem uma boa estrutura, cabos eleitorais e coisa tal, o pessoal que gosta de você, esse tipo de coisa, isso faz diferença sim, isso é uma coisa importante e precisa de dinheiro para isso, porque você precisa pagar esse cara. O cabo eleitoral não trabalha de graça, não, ele é pago para isso, né? É verdade que ele é pago com dinheiro e também com promessas de no futuro ganhar um cargo, alguma coisa assim, eu já expliquei para vocês a lógica, mas tem que ter dinheiro para organizar isso daí, não é barato organizar essa rede de cabos eleitorais e coisa e tal, até porque tem intermediários, né? Não é como se o candidato conhecesse o cabo eleitoral. Ele pode conhecer um ou outro, mas é raro, né? Na verdade, você tem toda uma hierarquia de pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas que chegam lá no pastorzinho da igreja, no líder comunitário da região, no vizinho, na vizinha fofoqueira da área, e aí, ou seja, é esse pessoal que são os cabos eleitorais. E esse pessoal do intermediário come dinheiro também. Então, ou seja, tem que ter grana para isso, né? Onde que foi parar esses 81 milhões do Boulos? Para mim, tem alguma coisa errada aqui. Ou o pessoal desviou, ou o próprio PT desviou, ou de alguma forma isso sumiu aí no ar, não sei o que aconteceu. Realmente não acho válida a hipótese dinheiro não faz diferença em campanha. Sim, dinheiro faz diferença. Pode não ser decisivo, pode ser você não consegue comprar necessariamente a eleição. A gente vai falar depois sobre o caso lá de Manaus, que está com suspeita de compra de votos. Você consegue comprar votos e ganhar a eleição se a diferença for pequena. Mas a diferença que tinha do Boulos para o Nunes aqui, de 20%, não tem como comprar isso. Simplesmente é impossível você comprar voto em coisa suficiente, né? E bom, outra coisa interessante é os invasores que tentaram se apropriar de prédio depois dos resultados das eleições. Meu amigo, a rejeição do Boulos não vai ter jeito, cara. Ele vai ficar marcado para sempre com esse negócio de invasão de prédio. Nunca que ele vai conseguir sair disso. Infelizmente, essa é a verdade. Então, é o que eu falo também pro pessoal da direita. Gente, a gente tem que aprender com essas lições do pessoal aqui, tá? Rejeição alta é um problema, sim, nesses casos, né? E esse tipo de ação violenta, lembra, todo mundo é libertário, gente. Todo mundo quer a paz, todo mundo ninguém quer a iniciação de agressão, ninguém é a favor de quebra de propriedade privada. Então, por exemplo, o pessoal que participou lá do 8 de janeiro, por mais que não tenha sido um golpe, coisa e tal, foi agressão à propriedade privada. Esse pessoal ficou marcado, esse pessoal vai ter dificuldade na vida política daqui para frente. Então lembra desse tipo de coisa. Usar agressão é sempre visto como ruim, é sempre um limitador da sua vida política, né? Outra coisa que está acontecendo lá aqui é a caça às bruxas do PT. Por quê? Porque parece que tinha muita gente no PT avisando que o Boulos era roubada por conta da alta rejeição, né? Eu mesmo falei isso, o Boulos é um candidato ótimo para a direita. Ou seja, o Boulos não vai ganhar. Seja lá quem for para o segundo turno com o Boulos, ganha, né? Uma das pessoas que falou isso foi justamente o Quaquá, né? Que ganhou aqui em Maricá. Cara, eu não consigo entender essa história de Maricá com Quaquá, mas enfim. Ele falando aqui, ó, Boulos era a crônica de uma morte anunciada. A candidatura errada na cidade errada. Havia Márcio França, Tabata Amaral, Ana Estela Haddad, não sei quem é Ana Estela Haddad, o que é mulher do Haddad, não sei. De qualquer forma, o Márcio França e a Tabata Amaral são justamente, é o que eu falo para vocês, a gente tem que ter mais cuidado com esse pessoal da esquerda do que com Boulos, do que com os radicais, do que com Lula até, né? A esquerda, o grande problema agora é a centro-esquerda. A esquerda tradicional está morrendo no final das contas, né? Enfim, ou seja, tinha muita gente no PT criticando a escolha do Boulos, né? O PT abriu mão de candidato em São Paulo e apoiou o Boulos 100%.
e foi, no final das contas, foi um tiro na água, uma derrota dura aí, tá? Eu acho, aquilo que eu falei para vocês, o Boulos agora, a carreira dele encerrou, chegou no topo. Ah, ele pode se eleger deputado federal? Pode. Ele ainda tem muito voto em São Paulo, ele consegue se eleger deputado. Talvez até senador. Mas prefeito, governador, presidente, meio que acabou. O Boulos não vai para lá, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.